falar de literatura, mas provocativamente falando, nós vamos falar do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vai falar de uma parada que todo mundo que lê Dom Casmurro sempre fala, e eu acho uma merda, né? Capitu traiu ou não? E eu já respondo no início, isso é irrelevante. O livro, como eu falei com vocês, ele é sobre ciúmes, e os ciúmes que corroem. Para quem conhece outra obra de Machado de Assis, o Medalhão, né? O Bentinho, ele é criado para ser um medalhão. O brasileiro é um povo muito falocêntrico, né? Então tudo tem que acabar num tipo de putaria, num tipo de traição, num tipo de coisa sexual. E na Avenida Ipiranga, com São João, o lugar mais deprimente, segundo Caetano Veloso, terminamos. Boa tarde, catedráticos, engenheiros e engenheiros agrônomos. Estamos aqui com mais um Achados na Rua. E vamos voltar aqui, porque eu estou caminhando. Eu estou indo hoje no Museu de Arte Sacra aqui em São Paulo. Aí eu resolvi ir a pé para a gente fazer aquele modelo do Achados na Rua meio antigo, que é o modelo onde a gente vai falando de um papo maluco, que vocês não pediram a minha opinião, mas eu vou dando minha opinião. Aqui eu estou caminhando pela Consolação, eu vou até o centro de São Paulo, ali perto da Pinacoteca, onde fica o Museu de Arte Sacra, e aí nós vamos conversando aqui um pouquinho. E hoje, de forma gostosa, nós vamos falar de um assunto que eu pessoalmente gosto muito, nós vamos falar de literatura. Mas provocativamente falando, nós vamos falar do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Mas o que a gente vai falar aqui, né? A gente vai ficar naquele papo chato, aquele papo intelectual. Não, a gente vai falar de uma parada que todo mundo que lê Dom Casmurro, todo mundo que fala sobre Dom Casmurro ou de Machado de Assis, sempre fala, e eu acho uma merda, né? Capitu traiu ou não? E eu já respondo no início para quem está acompanhando esse livro. Acompanhando esse livro não, acompanhando esse vídeo. Isso é irrelevante. Eu vou provar para vocês o quanto isso aqui é irrelevante, o quanto esse tipo de comentário é irrelevante. Mas antes, eu estou passando aqui na Consolação, estou passando em frente do Cemitério da Consolação. Eu moro perto aqui do Cemitério da Consolação, vocês vão ver aqui tem a entrada do cemitério, mas eu não vou entrar lá com vocês não. Aqui tem muita gente famosa que está enterrada aqui, tem muitas obras de arte. Já até me falaram um dia para fazer um vídeo aqui dentro. Eu acho meio mórbido, apesar de eu gostar da história, assim, das histórias dos túmulos e coisa e tal. Quem já foi para a Argentina, já foi no cemitério de La Recoleta, sabe muito bem quanto um cemitério que é um museu a céu aberto é legal, é interessante, você começa a conhecer realmente as coisas, entender cada época de acordo com a arte que foi feita ali dentro, com a crença que foi colocada ali dentro. Mas eu acho um pouco mórbido, eu ainda não tive coragem e nem disposição de vir aqui exatamente gravar algo dentro do cemitério. Mas fica aí para vocês que, eita, eu pisei no negócio aqui que estava doendo dentro do cemitério. Mas voltemos a falar de Machado de Assis, voltemos a falar de Dom Casmurro. Então, cara, por que eu falo que é irrelevante esse papo de Capitu traiu ou não? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente vai entender um livro, vai ler um livro, é necessário entender um pouquinho por que esse livro foi escrito. Isso é muito importante. Hoje em dia, né, na cultura contemporânea, a gente tem o que eu chamo de nicho cultural, que é quando as pessoas fazem algo para entretenimento, para chegar para a galera e falar o seguinte: porra, deixa eu sentar aqui no sofá, colocar a mão no saco, não usar o cérebro e ir. Isso é uma coisa muito moderna, né? Então, passando aqui uma barulhada, mas continuando. Vou mostrar a rua para vocês também, pra vocês não ficarem só com a minha cara. Isso é uma coisa muito moderna, essa coisa das pessoas, como eu posso dizer, fazer arte só por fazer arte só por, sem nenhuma crítica, sem nenhuma análise. Quando eu falo de um clássico, Dom Casmurro, Machado de Assis, esse livro, essa obra, ela tem um porquê. Naquela época, as pessoas estavam querendo realmente
falar algo relevante, não fazer a arte só por ser arte. Machado de Assis não era um artista, Machado de Assis não era um popzinho da literatura. Quando a gente começa a cavar e ler mais Machado de Assis, a gente começa a entender alguns pontos que levam realmente, quando você analisa, a pensar por que é irrelevante o fato de Capitu ter traído ou não Bentinho. Mas vamos lá, o que é essa questão da irrelevância, né? Esse ponto é interessante porque lá atrás, quando Machado de Assis começa a escrever, né, ele escreve alguns livros de poesia. Tem um livro que chama Americanas, vale a pena ler, de poesia de Machado de Assis, e lá ele escreve um poema falando sobre ciúmes. E é sobre isso que o livro fala. O livro, ele está falando sobre ciúmes. Esse poema, bem curto, ele fala muito sobre a maldade dos ciúmes, que o ciúmes é uma semente, e quando você deixa entrar na sua vida, essa semente pode tomar conta do seu coração e acabar com a sua vida, e ele vai dando esse tipo de exemplo. E quando a gente chega em Dom Casmurro é um livro que ele traz vida a esse tipo de coisa. Está trazendo vida a esses ciúmes, que antes era uma coisa congelada, que era uma coisa longe, mas ele está mostrando ali, do início ao fim, como é o nascimento, o amadurecimento, o crescimento, e quando o ciúmes toma conta da pessoa, como tomou conta do Bentinho. Então, aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma sombra disso, né? Uma ideia do que Machado de Assis queria falar ali dentro. Por que eu falo isso, né? Todo mundo, hoje em dia, a gente vê tudo como novela, né? Então a gente vai ter ali, o Bentinho é mau, a Capitu é boba, o tal pessoa é assim, o Escobar é sacana. E não era essa a ideia, né? Machado de Assis não escreveu o livro como os escritores contemporâneos escrevem, tentando mostrar um sentimentozinho pessoal. Ele estava querendo mostrar algo que era maior, algo que era mais importante, que é o ciúmes, e como o ciúmes toma conta das pessoas. Por que eu estou falando tudo isso, né, galera? Eu já, para quem me segue aqui, sabe que eu conduzo um clube de leitura lenta, que é o Vigílio, e esse clube de leitura lenta, a gente acabou agora uma trilha sobre Machado de Assis, a gente passou por vários pontos, inclusive por Dom Casmurro, tentando ali exemplificar bem o que aqueles livros estão falando. Então, no clube de leitura lenta, a gente acaba entendendo um pouco mais sobre esses livros, entendendo um pouco mais sobre o que eles estão falando. Agora a gente já acabou, a gente já está em Essa de Queiroz, mas quem quiser entrar, o livro ainda tem lá os textos, né, que são enviados, que foram feitos explicando tudo isso, e Dom Casmurro é um dos livros que estão... Eu estou olhando aqui porque eu preciso atravessar a rua. Aqui fica difícil atravessar a rua na Paulista, o sinal não fecha, vou atravessar a rua de louco aqui agora, hein? Agora foi, de louco não, que o sinal fechou. Então tem o Vigílio, que é o Trilhas Literárias, então vocês podem entrar aí lá no meu Instagram, e quem quiser entrar na bio, você tem ali para explicar tudo quando acontece. Mas basicamente foi ali que a gente destrinchou esse processo e chegou que realmente é irrelevante esse ponto. Mas eu não vou falar com vocês só nesse ponto de que é irrelevante, que não é legal, que por causa do poema de Machado de Assis. Tem muitas coisas ali que conseguem mostrar para vocês que Capitu não traiu, ou que na verdade a centralidade do livro nunca foi essa. E é isso que você tem que focar. A centralidade do livro, ou que o livro busca, nunca foi esse processo de quem traiu quem. Só uma pausa aqui. Aqui, ó, não sei se vocês lembram, no carnaval, teve eita, eu botou errado de novo. Teve um negócio aqui de carnaval, né? E aí a galera começou a pular naquela grade ali, e a polícia começou a sentar paulada na galera. Foi aqui, ó. É uma escola Professora Marina Sintra, eu acho. Foi aqui, legal. Toda vez que eu passo aqui, eu lembro desse caso. A galera ficou lotado, né? Acho que era o carnaval bloco do Calvin Harris, um negócio assim. Aí ficou super lotado, a galera começou a pular dentro dessa escola para tentar sair da multidão. A polícia chegou lá e cacetete em todo mundo. Mas antes da gente entrar, e eu vou mostrar para vocês, falar para vocês mais sobre essa centralidade nos ciúmes e não na traição, eu acho que tem uma coisa muito interessante.
Machado de Assis tem uma obra muito vasta. Quando você começa a ver essas obras, você começa a ver algumas similaridades, algumas ligações entre essas obras. Então, para quem ainda fica nessa, não, traiu, não traiu, traiu, não traiu, devia se escrever um livro para dar Capitu e coisa e tal, a gente precisa entender o seguinte, né? Dom Casmurro, ele era um narrador não confiável. E durante todo o livro, por isso o livro é bem extenso, Machado de Assis tenta mostrar isso, né? Olha, esse cara, ele não é confiável como narrador. E isso é uma verdade muito grande. Mas tem um outro livro que vale muito a pena vocês aprofundarem, para quem quiser entender um pouco mais como essas coisas se ligam, né? E como essa literatura liga, que é um livro, que é um conto, na verdade, que chama A Mulher de Preto, de Machado de Assis. O que esse conto diz, né? Esse conto é muito legal, porque basicamente é um médico jovem que ele faz amizade com um deputado mais velho. Esse deputado é do norte, do nordeste do Brasil. Então ele faz uma amizade com ele. E eles vão muito ao teatro. E aí no teatro, e isso passa no Rio de Janeiro, né? E no teatro, esse jovem médico, ele vê uma mulher, que é uma mulher de preto, uma mulher muito bonita, e ele se apaixona por essa mulher. E ele vai tentando buscar ali, ter contato com ela, consegue contato com essa mulher, começa a conviver com ela, ir na casa dela, coisas assim. E essa paixão, ela é tão forte que ele descobre que ela era viúva e que ela tinha um filho. E ele fica, poxa, quero assumir esse filho, quero assumir essa mulher, é muito linda e por aí vai. Só que o problema é que em algum momento, quando ele vai se falar com ela, que ama ela, que gosta dela, ela revela para ele que ela não é viúva porra nenhuma, que ela na verdade é casada, e que ela é casada com o cara que ele fez amizade, que é o deputado Menezes, e o doutor Estevão, que é o menino, né, o jovem médico, que é o doutor Estevão, desculpa, o deputado Menezes, que é o cara que ela é casada. E aí teve um entreveiro entre eles se separaram, mas ela quer uma ajuda dele para voltar com o casamento. E aí, nesse momento, você consegue ver algumas similaridades com Dom Casmurro. E isso eu acho muito genial, né? Em Dom Casmurro, lá no final, para quem leu, tem um ponto onde o Bentinho vai falar com a Capitu, né? Ali o filho dele entra, ele fala, você não é meu filho. Aí depois a Capitu entra, é isso que você ouviu, ele não é meu filho. Depois ele fala que o filho dele é filho do Escobar. Naquele momento ali, um pouco antes, Bentinho fala o seguinte, Dom Casmurro, né? Existe uma prova clara que o meu filho é um filho do Escobar. Primeiro, tinha a foto do Escobar que ficava em cima da escrivaninha dele. E segundo, ele fala, tem uma carta que mostra isso. Que carta é essa? O filho dele, para ele, é uma carta. Porque quando ele olha para o filho dele e olha para a foto, ele considera, tipo, poxa, é a traição, ele parece com o Escobar. E ele é engraçado, que ele chama isso de carta. O meu filho é essa carta que mostra para mim que eu fui traído. E aí começam as similaridades. Em Mulher de Preto, né, por que o Menezes se separa da Madalena? Olha o nome, Madalena, né? Mulher injustiçada. Ele se separa da Madalena porque a Madalena guarda com ela uma foto de um homem e uma carta. E só que essa carta e essa foto de um homem uma amiga da Madalena que pediu para ela guardar, e a Madalena jurou nunca queimar o filho dessa amiga dela. Fez uma jura de amizade. E aí o Menezes acha essa carta, acha essa foto e acha que isso é da Madalena. Então já tem a primeira similaridade aí. Quando Machado de Assis coloca lá em Dom Casmurro que o filho é uma carta e a foto são as duas provas de que ele foi traído, quando você vai para Mulher de Preto, você tem a carta e a foto, que é a prova da traição. Só que tem uma outra explicação bem interessante, que Madalena, ela explica no livro, né? E o livro tem isso, né? O Dom Casmurro é um narrador único, só ele que narra. Em Mulher de Preto, você tem o Dr. Estevão como narrador, e ele é um narrador neutro, então ele narra os dois lados. Em Dom Casmurro, você não tem a narração do lado da Capitu. Você não tem a narração do lado de ninguém, só tem a narração do lado do Dom Casmurro. Já quando você chega em Mulher de Preto,
você tem ali uma pessoa que está contando os dois lados, ou todos os lados, os três lados, tem um lado dele também. Então ele está contando o terceiro lado. Então ali você tem uma narrativa um pouco mais confiável. Nesse ponto, né, nesse interim, você tem a segunda similaridade. Madalena, quando o marido fala, poxa, você está me traindo, ela não quer trair a amiga. Então ela não fala, isso é de uma amiga minha. Ela simplesmente se explica mal e depois ela fala, o que você escolheu, o que você decidiu, está decidido. Que é exatamente o que Capitu faz em Dom Casmurro. Quando o Dom Casmurro fala com ela se explica mal, vai para a missa, volta e diz o que é pro Dom Casmurro. O que você decidir, está decidido. Então vocês notaram a similaridade entre os dois momentos? Então chegamos aí à segunda coincidência, né? Que é essa questão da Capitu se explicar mal. E também da Madalena se explicar mal. E aí, o que o Menezes em Mulher de Preto faz, né? O Menezes, ele pega a mulher dele, ele é do norte ou nordeste, se não me engano, e ele manda a mulher dele pro Rio de Janeiro, junto com o filho. Então ele faz ali a separação de corpos, né? Ele não separa de fato, mas ele mora no norte e nordeste, se não me engano, e ela vem pro Rio de Janeiro. E o que Bentinho faz em Dom Casmurro? Ele manda Capitu para a Suíça com o filho e ele faz separação de corpos, a mesma coisa. O Menezes, como ele é deputado, ele tem que ir sempre ao Rio de Janeiro. E ele vai sempre ao Rio de Janeiro, só que ele não encontra com Madalena. Assim como Dom Casmurro sempre vai à Europa, mas não encontra com Capitu. Então ali você tem muitas similaridades nessa situação. Só que em Mulher de Preto há uma diferença crucial, porque em Mulher de Preto, a amiga da Madalena, que era dona da carta, que tinha recebido a carta de um homem, pediram ela para esconder aquele segredo, ela está no leito de morte. E ele escreve uma carta para Madalena falando assim, olha, pegue essa carta, devolva para o homem que é o verdadeiro dono dessa carta, ou desfaça dela, da carta e da foto. E ela usa essa carta para voltar a conversar com o deputado Menezes. Aqui, galera, só passando para registrar para vocês, tem essa igreja, não sei se vocês conhecem, a Igreja da Consolação. Eu só fim de gravar aqui, eu já mandei umas mensagens para a galera aqui, mas ainda não me responderam. É uma igreja bonita pra caramba, vale muito a pena vir aqui e conhecer, porque é uma igreja belíssima. Mas, como eu estava falando, ela vai lá e com essa carta em mãos, ela toma coragem, vai atrás do doutor Estevão, que é amigo dele, e pede o doutor Estevão para fazer um meio campo ali entre eles, para voltar a conversar. Eles voltam a conversar, ela mostra a carta e eles voltam felizes para sempre. Então ali os pombinhos apaixonados voltam. Já em Dom Casmurro, isso não acontece. Então as similaridades entre as duas obras terminam aí. Termina aqui no momento. Talvez a Capitu ficou cansada do tanto que ela brigou por esse amor desde os 16 anos. Mas ao mesmo tempo, Dom Casmurro claramente isola a Capitu na Europa. Então ele não deixa ninguém ver ela mais até a morte dela. Todo mundo ali da família, as pessoas que estavam ao redor, ele isola ela e ela, como ela já não tinha mais os pais, ela não tinha mais família, ela era filha única, ela ficou ainda mais isolada. Então acaba que ali se tem uma similaridade. Claro, forçando um pouquinho a barra, eu vejo Mulher de Preto como a Dom Casmurro, só que explicando os dois lados. Ali você tem uma explicação dos dois lados, você tem um narrador neutro. Já em Dom Casmurro, tu não tem um narrador neutro, né? Ali o narrador, ele é tendencioso e 100% tendencioso para ele. Mas vamos voltar, né, cara? A ideia aqui não é absolver Capitu, não é culpar Bentinho, não é fazer porra nenhuma disso. A ideia aqui é mostrar para vocês o quão irrelevante é isso, porque o livro não é sobre isso. O livro, como eu falei com vocês, ele é sobre ciúmes. E os ciúmes que corrói. Só que ali, Machado de Assis nos dá uma possibilidade assim, riquíssima de ver algo que é muito complicado ver, que é essa questão dos ciúmes. Então hoje a gente tem uma cultura de falar assim, um pouquinho de ciúmes é bom, o homem tem que ter ciúmes da mulher, a mulher tem que ter ciúmes do homem e coisa e tal. Só que ali ele está explicando que o ciúmes ele é como uma gota de uma lama, de um lodo,
que a partir do momento que você deixa ela entrar no seu coração, ela começa a dominar seu corpo, dominar sua mente e ela pode destruir sua vida. E ali, de forma muito rica, por isso que o livro é mais extenso, ele vai explicando ponto por ponto a evolução desses ciúmes. O Bentinho pequenininho, inocente, todo felizinho, né, ali com o Capitu, brincando. E aí o José Dias, né, o agregado, começa a falar no ouvido dele: uai, a Capitu, aquela menina dissimulada, com olhos de cigana, né, coisa e tal, e aí você vê ali a sementinha sendo plantada, a dúvida, ele pequeno. E o Bentinho não tinha esse olhar. Só que o Bentinho é o quê? O Bentinho é o menino rico, o menino mimado. Para quem conhece outra obra de Machado de Assis, o Medalhão, né? O Bentinho, ele é criado para ser um medalhão. E esse medalhão é uma pessoa vazia. É uma pessoa que internamente ele é vazio. Ele é uma pessoa que na sociedade ele tem muita coisa, mas ele é uma pessoa que ele não se, vamos assim dizer, ele não se apega com coisas maiores, porque a vida dele é muito boa. Então, deixa eu atravessar aqui, eu acho que isso não vai abrir, e vai. Sabe, rapidão. Então o Bentinho tem esses pontos, sabe? Então ele é esse cara. E aí, como ele é uma pessoa vazia, ele é muito influenciado por todo mundo. E aí o ciúmes entra ali, e eu ouso falar que ele entra pelo José Dias, que é quem coloca essas primeiras maldades, esse olhar para Capitu, esse olhar para o pai da Capitu. Ele falava muito, ele falava muito mal do pai da Capitu, porque a Capitu era uma menina mais pobre, né? Não pobre, mas mais pobre do que a família do Bentinho. E o José Dias, ele achava que o Bentinho não deveria, como eu posso te dizer, se relacionar com esse tipo de gente, coisas assim. Então ele vai colocando essa coisa dos ciúmes no coração do Bentinho, e o Bentinho vai assumindo isso. Então, aos poucos, o Machado de Assis, e essa foi a ideia, o Bentinho ele não é um personagem para ser odiado ou ser amado, o Capitu também não. Mas ali ele está mostrando para a gente como as coisas podem acontecer se a gente deixar os ciúmes dominar a nossa vida. Então acaba que o Bentinho, ele é essa ferramenta dos ciúmes, então o ciúmes cresce dentro dele. Quando você começa o livro, você começa a ver o Bentinho bem religioso, né? Pensando nas coisas religiosas, indo para o convento, rezando muito, e com todo esse processo. E no final você vê um Bentinho totalmente seco, um Bentinho totalmente sem religião, um cara totalmente apego às coisas materiais e sozinho. E olha que mensagem, ou que ideia interessante, né? Como as pessoas, mesmo com recurso, elas podem ficar sozinhas se elas não controlarem ou não olharem para dentro desse sentimento que é o ciúmes. Então o livro ele é uma obra magnífica, que consegue nos mostrar, detalhe por detalhe, o nascimento, o crescimento, o domínio e como o ciúmes ele é prejudicial na vida das pessoas. E é isso o livro. Então a próxima vez que alguém falar contigo, não, porque a Capitu traiu o Bentinho, a Capitu não traiu o Bentinho, você, porra, cara, isso é irrelevante. Leia o livro novamente, entenda que não é sobre isso, é sobre os ciúmes. É sobre como o ciúmes pode ser maléfico ao ser humano se ele não dominar esse tipo de sentimento dentro dele. Então, é muito complicado, porque hoje também, a gente está em 2026, e as pessoas hoje são muito tupetudas, né? A gente acha que realmente nós estamos na melhor época do planeta Terra, que todo mundo é inteligente, que todo mundo tem informação, e a verdade não é bem assim, entendeu? Não é assim que o mundo funciona, porque uma pessoa como Machado de Assis, ele teve muito mais concentração, muito mais dedicação, muito mais ordenação para ser quem ele é do que as pessoas hoje em dia têm. E isso dentro do próprio Dom Casmurro a gente consegue ver, porque em Dom Casmurro tem uma parte, tem um vizinho, que esse vizinho é leproso. E aí ele conversa com o pai desse vizinho, esse vizinho morre, né? No livro ele morre, e aí ele conta um pouquinho da história, né?
dessa amizade, que não é amizade na verdade, que foi só um momento em que ambos conversaram uma vez e aí eles começaram a trocar cartas sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Olha a época, né? E aí a guerra da Rússia e da Ucrânia. E aí ele assume, ele fala, olha, eu esqueci o nome do menino, né, que é o leproso. Esse menino, ele é muito mais qualificado do que eu. Por quê? Porque ele fica em casa, ele não sai, ele não pode sair, né? Porque a época, leproso e por aí vai. E ele só vê o mundo a partir dos jornais e a partir da fresta da porta que o pai dele deixa ele sentado aos domingos para ver a rua. Então é só isso que vamos dizer assim, que ele tem. Então ele tem uma concentração, uma ordenação muito maior para ler e saber sobre esses assuntos. Já o Bentinho, ele fala, não, eu tenho uma vida social, eu tenho a Capitu, eu tenho minha família, eu tenho a missa, eu tenho um monte de coisa social para me ocupar e ele só tem aquilo. Por isso que os argumentos dele são melhores que os meus. É basicamente, eu pego essa parte do livro para mostrar basicamente como as coisas são hoje, né? Hoje a gente tem muita distração. A internet, são pessoas, é isso, é dinheiro, é comida, é viagem. E uma pessoa como Machado de Assis, ela é muito mais concentrada e muito mais ordenada do que a gente. Então a tendência, eu já conversei com amigos e falei assim, não é possível que Machado de Assis escreveu algo tão profundo, porque não é isso. Aí começam as teorias, né, da conspiração. Não, porque Machado de Assis tinha ciúmes da Carolina, que tinha um relacionamento, que teve um relacionamento com essa de Queiroz em Portugal. Porra, velho. Aí ele escreveu um livro sobre isso. Aí eu falei, cara, óbvio que não, né? Carolina ajudava Machado de Assis na edição, ajudava Machado de Assis um monte de coisa dentro do livro. E aí, não, ele vai escrever um livro ali só porque ele tem ciúmes da Carolina com essa de Queiroz. É porque hoje realmente as pessoas dão muita importância para os seus sentimentozinhos. Então, isso é muito complicado, isso é mais complicado porque a gente começa a ver o passado de acordo com a gente aqui no futuro, e no futuro não, né? No presente. E nesse presente a gente, querendo ou não, em média, nós somos menos profundos ou menos ordenados ou menos conhecedores do que as outras pessoas, porque nós dificilmente focamos em algo para sermos excelentes nisso. Diferente de Machado de Assis, que tinha realmente um foco maior, então por isso que esse tipo de pessoa escrevia livros, escrevia contos que fazem todo sentido para o Brasil, fazem todo sentido para a literatura. Essa de Queiroz também tinha essa questão, os tempos eram outros. Para você ter ideia, o primeiro livro, a primeira coisa que Machado de Assis escreveu foi uma peça que chamava, eu até já falei dela aqui, que se chamava Desencantos. E essa postagem que ele fez no jornal, né, que ele escreveu, foi feito com 22 anos. Então, quer dizer, o nível, e olha que ele não estava no seu auge, mas o nível do que ele escreveu com 22 anos é maior do que muita gente com 50, 40 anos hoje em dia. Por quê? Porque ali, 10 anos da vida dele, 20 anos da vida dele, vale muito mais do que 20 anos da vida de alguém que está aqui só curtindo a vida, só querendo comer o melhor possível, querendo namorar o máximo possível, querendo aproveitar a vida. Não, ali ele realmente criava na vida. Então por isso que a gente consegue ter nos clássicos tamanha profundidade. Acho que é uma coisa legal da gente pensar nessa questão da Capitu e do Casmurro, é que é o seguinte, né? Por que a galera fica tão presa nessa questão de Capitu traiu, traiu, né? Basicamente, sei lá, velho, o brasileiro é um povo muito falocêntrico, né? Então tudo tem a acabar num tipo de putaria, num tipo de traição, num tipo de coisa sexual. Quando você lê a obra de Machado de Assis inteira, você percebe que realmente era um outro planeta, né? Onde as pessoas pensavam no ser humano sem a necessidade dessa hipersexualização de tudo. A gente pensava no ser humano realmente de uma forma mais inteira, de uma forma mais íntegra. Claro que ele tinha seus escorregões e seus acidentes, mas não é como é hoje, né? Onde tudo se resolve no sexo, onde tudo termina no sexo. Então essa é a realidade de Dom Casmurro, né? Que Capitu traiu ou não traiu,
é uma necessidade muito sexualizada da modernidade, né? E não uma necessidade do que foi escrito no livro, uma demanda, e não uma demanda do que estava dentro do livro. O aviso alto, né, galera? Agora foi. Então, não necessariamente é algo que está no livro. Isso volta ainda mais em voga de entender que não era sobre traição, é sobre os ciúmes. Esse dia eu estava conversando com uma moça e ela começou a falar assim, não, porque o Machado de Assis, ele tentou dar protagonismo para o Bentinho e acabou dando protagonismo para Capitu. Nenhum nem outro, entendeu? De novo. Então, nenhum nem outro. Na verdade, a ideia ali era o ciúmes. Era como o ciúmes domina as pessoas e não a traição. A traição, ela vem de uma demanda moderna, meio falocêntrica brasileira, onde tudo precisa terminar realmente em algum cunho sexual. É isso. Então é isso, pessoal. Eu estou encerrando aqui, já chegando no centro de São Paulo, aqui na Ipiranga, com a Avenida São João. Eu não sei se eu vou conseguir entrar no Museu de Arsac, quer dizer, conseguir entrar eu vou. Eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas eu vou deixar aqui uma imagem um pouquinho para vocês até a gente chegar. Essa aqui é a Ipiranga, aquela lá na esquina é a Avenida São João. Mas voltando, a próxima vez que alguém falar com vocês que se Capitu traiu o Bentinho, você só fala, cara, isso não é relevante. O livro fala sobre ciúmes, né? Bentinho, ele é uma ferramenta, assim como Capitu, para mostrar o quanto o ciúmes pode te fazer muito mal quando você deixa esse sentimentozinho dominar seu coração. E a próxima vez que você ouvir por aí também, porque é bom ter um pouquinho de ciúmes, cara, não faz essa merda. Se você tem um pontinho de ciúmes, termina a relação e vai embora, deixa a menina quieta, fica quieto também, ou domina esse sentimento dentro de você, porque é esse tipo de sentimento que faz com que as pessoas façam merda, com que as pessoas pensem de forma errada. E dentro de Dom Casmurro mostra isso. Bentinho fez muita merda, porque o ciúmes dominou ele. Então aqui é o som de samba, tá um samba top aqui. E na Avenida Ipiranga, com São João, o lugar mais deprimente, segundo Caetano Veloso, terminamos esse vídeo. Fique com a imagem. É isso. Ai.